Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez, depois de muitos dias, louvado seja Deus, para trazer a vocês uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Se vocês têm gostado do vídeo, inscreva-se em nosso canal, Eduardo Almeida, Louvado seja o nome do Santo Senhor. Você clicando aí, você vai encontrar os nossos vídeos, Amém? Pastor Eduardo Almeida, Aí você clica, escreve algum tema, Ou do dízimo, a melhor explicação sobre o dízimo. E aí você vai encontrar nós aí no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus, porque os dias são difíceis, São difíceis, pessoas de todas as regiões, amigos, enfim, nós estamos nesse ano de pandemia, onde muitas pessoas do nosso meio evangélico, Deus tem recolhido, Louvado seja o nome do Santo Senhor. Bem-aventurados são aqueles cuja nação é o Senhor, tá bom? Deus abençoa a vida de todos. Mas vamos ali, vamos a um texto da palavra de Deus, que se encontra, louvado seja Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João, louvado seja Deus, capítulo 20, Evangelho, Boas Novas, capítulo 20, a ressurreição de Jesus, glória a Deus. O tema nessa noite é: a terra e o céu se movem na ressurreição. Graças a Deus. A Bíblia diz que, louvado seja o nome santo do Senhor, se nós formos observar no capítulo 19 de João, no verso 31 ao 37, nós encontramos os judeus foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus, porque agora Jesus, glória a Deus, deu brado na cruz e morreu. Isso foi na sexta-feira. Sexta-feira. Então, a correria agora dos judeus para sepultar o corpo de Jesus, eles ficaram com muita pressa para sepultar o corpo de Jesus, até porque o corpo de Jesus não poderia ficar na cruz da sexta para o sábado, porque na sexta, aleluia, louvado seja Deus, a partir das 6 horas da tarde, louvado seja o nome do Santo Senhor, começa o dia sabático, E nós sabemos que para os judeus daquela época, não poderia deixar nenhum criminoso, Jesus morreu entre eles, 2 ladrões, um à direita e um à esquerda, Morreu como criminoso, como ladrão, mas sendo inocente, Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas vocês observam a correria dos judeus, eles correm lá, pedem para Pilatos para poder tirar o corpo, porque não poderia ficar lá, enfim, louvado seja Deus, e levam para o sepulcro, Louvado seja o nome do Santo Senhor. Lá veio José de Arimateia, louvado seja o nome do Santo Senhor, e levou, como diz a história, o corpo de Jesus e sepultou na sua sepultura, Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas vamos lá no capítulo 20 agora. No primeiro dia da semana,
sendo ainda escuro, olha aí, primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, aleluia, de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi até Simão Pedro e outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. E aí veio Pedro e outro discípulo, então saíram e foram ao sepulcro. E ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, inclinou-se e viu os lençóis de ninho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis que tivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vocês observam aqui um texto bastante importante. O que aconteceu? Os judeus foram pedir para Pilatos, tiraram o corpo de Jesus da cruz, mandaram quebrar as pernas dos outros dois. Quando chegaram até Jesus e viram que Jesus estava morto, não quebraram as pernas de Jesus, para se cumprir a escritura. Louvado seja Deus, porque as profecias dos profetas dizia que as pernas dele não seriam quebradas, nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Mas aí o soldado vai lá, pega a lança, enfia do lado de Jesus. Louvado seja Deus. Todo mundo conhece essa história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas presta atenção agora. Louvado seja Deus. A Bíblia revela que eles também subordinaram, louvado seja Deus, subordinaram os guardas, né? Os judeus, a elite dos judeus, escribas e fariseus, né? O sinédrio, que eram 70 homens, louvado, não estavam todos naquele dia no mesmo lugar, mas conseguiram comprar os guardas. Por quê? Porque quando chegou, louvado seja Deus, à meia-noite, olha o grande milagre, meia-noite, alguém disse que meia-noite é do diabo, né? Mas à meia-noite, Jesus, aleluia, ressuscitou. À meia-noite o anjo veio, desceu lá no sepulcro, lá na sepultura que Jesus foi sepultado, e moveu a pedra. A Bíblia diz, onde nós lemos no capítulo 20, que no primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, Jesus já tinha ressuscitado, né? No domingo. Então, no primeiro dia da semana, sendo já escuro, de madrugada, Maria foi para lá. Vamos ungir o corpo do mestre, né? E chegando lá, ela encontrou a pedra removida. O anjo poderoso desceu e removeu a pedra, e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Um vivo no meio dos mortos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta procurar, disse o anjo para Maria, um vivo no meio dos mortos. Então vocês observam aqui um texto maravilhoso. Glória a Deus. Quando Maria chegou lá, a Bíblia diz que ela viu a pedra removida, voltou, contou aos discípulos, e Pedro e outro discípulo foram correndo, né? Louvado seja Deus, até o sepulcro, e não encontraram Jesus, só encontraram lá os lençóis.
né? Que Jesus tinha sido enrolado. Mas tem um texto na Bíblia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, né? No capítulo 20. Capítulo 20, verso 1 em diante, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas, louvado seja, nós vamos encontrar aqui também nesse mesmo texto, no capítulo 16 de Marcos, capítulo 24 também de Lucas, né? Nós vamos encontrar esse texto também, onde vai dizer que quando Maria, ela entra no sepulcro, ela vê um anjo sentado à cabeceira e o outro sentado aos pés. E ali a gente começa a observar a cena. Sabe aquela cena? Louvado seja Deus, a pedra com dois anjos, um na ponta e a outra na ponta, e o outro na outra ponta, olhando para o propiciatório. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E a Bíblia chama Cristo de propiciatório. Então, um anjo na cabeceira, outro anjo na outra cabeceira. Louvado seja Deus, olhando para o centro, para o meio. Mas Jesus não estava mais ali. Jesus já ressuscitou. E a Bíblia diz que quando, louvado seja o nome do Santo Senhor, ela sai de ré, porque ela vê que Jesus não está. E a hora que ela pergunta ao anjo, o anjo diz: por que vocês procuram um vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E ela volta para trás. Quando ela volta para trás, que ela vira, na frente, ali aonde estava colocada a pedra, havia a porta do sepulcro. Na frente, ela olhando já para o jardim, porque ali era um jardim. Muito bem. Ela olhando para o jardim, ela viu o jardineiro, o hortelão, né? A Bíblia chama de hortelão, e ela viu o hortelão. E ela disse: Senhor, diga para mim aonde o Senhor o puseste, porque eu quero levá-lo. Eu quero ele para mim, quero levá-lo para mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós observamos esse texto sagrado, né? A ressurreição, né? Vamos ver. Capítulo 24 de Lucas. E no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que havia preparado. Elas iam passar perfume de Jesus e embalsamá-lo, né? Louvado seja Deus. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Aconteceu que, estando perplexa com isto, lhes apareceu dois homens, com veste resplandecente. Com medo, elas abaixaram os olhos para o chão e eles falaram: por que busca entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltaram do sepulcro e anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. E as mulheres que afirmaram estas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Tiago, que é a mesma Maria mãe de Jesus,
e outras que estavam com elas. Tais palavras lhe pareciam loucura e não acreditavam nelas. Mas Pedro se levantou, correu ao sepulcro, abaixando-se, nada mais viu a não ser os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então vocês observam que Lucas aqui não narrou a parte que o anjo, que ela tem um encontro com o jardineiro, não é? Louvado seja Deus. Não, aqui o livro de Lucas não narrou, né? Mas vamos para Marcos, capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo do Senhor Jesus. Olha aí, tá vendo aí? É muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar o sol, foram ao túmulo. Eu dizia uma outra: quem removeu a pedra da entrada do túmulo? Olha aí. Mas, olhando, viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele lhe disse: não os assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, mas aqui. Vede o lugar onde o tinha colocado. Mas ide e anunciai aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, fugiram do túmulo, porque temor e espanto tinha se apoderado delas, e por medo não disseram nada a ninguém. Tendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, primeiro dia da semana, olha aí, domingo, né? Apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi e anunciou àqueles que, tendo sido companheiros dele, achavam-se tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por elas, não creram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Eles voltaram e anunciaram aos discípulos, aos outros. Tampouco não acreditaram neles. Então vocês observam, esse texto é lindo e maravilhoso, meus irmãos. Louvado seja Deus. A gente tem que meditar nesse texto. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Observem, aqui havia um jardim, havia um jardineiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, glória a Deus. E no Jardim do Éden, nós observamos lá no início da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Quando, aleluia, louvado seja Deus, Adão pecou junto com Eva. Quem foi que pecou primeiro? A Eva, que ouviu a serpente, pegou o fruto e comeu. A primeira pessoa a pecar no jardim foi Eva, a mulher de Adão. Muito bem, pegou o fruto e deu ao seu esposo. Ele errou também, porque não obedeceu à voz do Senhor, obedeceu à voz da sua mulher. Glória a Deus. Qual é o objetivo aí, pastor? Esse é o objetivo. Lá o homem perdeu. Aleluia, louvado seja Deus, porque
a desobediência partiu da mulher. No jardim do Getsemane, aonde Jesus ressuscitou no terceiro dia de manhã, foi ele que encontrou, depois da sua ressurreição, a primeira mulher, chamada Maria Madalena, a pecadora, que representava a Eva pecadora. Louvado seja Deus, que errou, que pecou. Louvado seja Deus, e a raça humana assumiu, aleluia, glória a Deus, herdou, né, o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Muito bem, agora o mistério é esse: Jesus, na sua ressurreição, encontra a mulher, e ele é o jardineiro que ela não reconhece. E ela disse: louvado seja Deus, Senhor, aonde o puseste? Diga para mim que eu quero levá-lo. Ela foi ao encontro do Senhor. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus é aquele que ele estava no passado e também está no presente. Louvado seja Deus. E aqui no presente, na sua ressurreição, ele encontra Maria. Ele é aquele que restitui o jardim, restitui as causas perdidas. Louvado seja Deus. Para a primeira mulher estava perdido, mas para esta mulher que encontra Jesus na ressurreição, a primeira mulher que vê ele é Maria Madalena, e ele vem restaurar a causa perdida da mulher, da humanidade, através da mulher. E agora, louvado seja Deus, ela volta correndo para os discípulos, e ali, louvado seja o nome do Santo Senhor, ela, glória a Deus, avisa Pedro, avisa os demais apóstolos que estavam com ele, e eles não acreditaram. Por que eles não acreditaram? Porque eles estavam cegos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, e não acreditaram na mulher que tinha anunciado que ele estava vivo. Vou ler aqui novamente, capítulo 28 de Mateus. Olha aí. Depois do sábado, já para amanhecer o primeiro dia da semana, veio Maria Madalena com as outras Maria para ver o sepulcro. E sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. Os guardas temeram de medo dele, ficaram como morto. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar aonde ele estava. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E elas, retirando-se apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio e encontrou ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E Jesus lhe disse: não temas, ide dizer aos meus irmãos que se dirigem para a Galileia e lá me verão. Então vocês observam que quando Jesus ressuscita, a preocupação dos judeus é a seguinte:
observe bem, vão falar que ele ressuscitou. Então, nós vamos pagar os guardas, vamos subordinar os guardas para não contar nada a ninguém. Porque eles perguntaram para os guardas, e os guardas disseram a verdade. Não, nós vimos um anjo aqui, ele desceu aqui com resplendor, e nós caímos aqui como morto do trêmulo, no chão. Não, peraí, vou dar dinheiro para vocês não contar o que aconteceu. E aí ficou aquele tumulto entre o povo que não sabia para onde o corpo de Jesus tinha ido. E eles queriam, de todas as formas, o corpo de Jesus. Mas Jesus já não estava mais entre os mortos, porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno, o império das trevas. Louvado seja Deus, o império de Satanás. Ele venceu, irmão. Glória a Deus. E nós também já vencemos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por que, irmãos, nós vamos temer? Nós vamos temer a quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Graça e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa, fique com esta palavra. Deus abençoa.